Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Neste vídeo vou estar mostrando para vocês como criar uma rede neural usando a biblioteca Encog, tá? Uma das melhores bibliotecas para redes neurais e outros métodos de IA. Mas neste vídeo vamos focar em redes neurais, então vamos lá. Primeiro que vocês precisam baixar o Encog, tá? A versão 3, então eu vou já tenho baixado, vou adicionar referência para o projeto. A gente clica aqui em Project. Add reference, nós devemos procurar a pasta onde está instalado. Se eu clicar aqui em recente, já tem um aqui, tá? A referência. No caso aqui é a 3.1. Vamos dar um OK aqui, dá OK. Feito isso, basta importar namespaces, declarar lá os namespaces que vamos utilizar e que são vários, pois a Encog está bem distribuídos os namespaces. Vamos lá, using encog.ml, using encog.ml.data, using encog.ml.data.basic. Beleza, aqui é para ter acesso aos tipos de dados que o encog usa, que vamos agora usar para redes neurais, que é encog.neural. Vamos adicionar encog.neural.networks. Vamos adicionar encog.neural.networks.layers. Vamos adicionar também o encog.neural.networks.training. E vamos adicionar também o encog.neural.networks.training.propagation. E vamos adicionar agora o backpropagation, né? Training.propagation.back. Ok? Beleza, aqui a gente já tem vários namespaces. Vamos criar bem a rede geral usando o encog através da classe basic network, tá? Vamos dar o nome de network igual a new basic network. Vamos criar um dataset, ok? A gente vai criar um dataset, vai ser um array double array x, vai ser igual a new double 0.0 new double 0.5,0.5. Beleza, eu vou adicionar apenas dois exemplos. Double y igual new double 0.0 new double array 0.5. Ok, a gente criou o dataset. Agora a gente vai adicionar os layers, ou seria as camadas ao objeto network. Para isso a gente vai adicionar através do método network.addLayer, tá? Aí a gente vai adicionar new basic layer, aliás, new basic layer. E aqui o número de neurônios. O primeiro layer é a camada de entrada, né? No caso são dois números. A gente vai adicionar uma camada oculta, camada do meio. E essa camada do meio a gente pode colocar, né, inserir a quantidade de neurônios que a gente quer. A gente pode colocar 1, 2, ou inserir 2 aqui, né? E aqui a gente pode adicionar mais camadas, ou seja, para a rede neural ficar tipo uma rede neural de aprendizado profundo, mas nesse caso aqui já vou finalizar. Vou adicionar apenas um neurônio, que é o neurônio de saída. Bem, aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai chamar os métodos aqui, né, que é o network.extrude.finalize tá? Ok? Isso aqui é para finalizar. Se vocês não inserirem isso aqui, provavelmente vocês vão ter um erro, tá? E vamos adicionar o network.reset. Aqui, ó, o reset, ele reseta os pesos da matriz e os valores das bias. Isto
irá usar Negaia, Window, Randomize, vai randomizar os pesos da rede neural. Basicamente isso aqui vai randomizar os pesos ou gerar pesos aleatórios, tá? Beleza, a gente já tem aqui a rede neural, temos um dataset que a gente precisa criar o dataset, então a gente precisa usar um objeto chamado mldataset basic mldataset, né? Dataset igual a new basic mldataset. Vamos ver os atributos. Os atributos são 4, né? No caso a gente vai utilizar esse quarto atributo aqui, constrói um dataset passando dois arrays de arrays, que seria entradas e saídas, ou entradas e ideal. Então xy, que é nosso array de entradas e saídas. Vamos criar uma variável chamada epoch, se igual a 0. A gente pode treinar usando o loop for, mas eu vou estar utilizando o loop while, tá? While true, enquanto for verdadeiro. Para treinar a rede, a gente utiliza o seguinte, a gente ainda falta, esquecendo, mas falta ainda o backpropagation. Vou colocar lá propagation igual. Esse propagation é a classe que faz o treinamento da rede. Vemos os overloaders, são 2 overloaders. Um a gente passa a rede general, no caso o objeto network, e o dataset. Nesse a gente passa a rede general, a network, o dataset, uma taxa de aprendizado e o momento, tá? O momento. Vamos passar a network, dataset. Vamos passar o learning rate com 0.4 e o momento com 0.12. Ok? Beleza, aqui já está feito o objeto para treinar. Para treinar aqui dentro do loop a gente utiliza o propagation.iteration, ok? E a gente vai usar época mais e vamos mostrar algumas coisinhas na tela. Por exemplo, a gente vai estar mostrando época 0 e o erro. A gente vai mostrar a época e o erro. Epoch, propagation.erro. Ok? Beleza, aqui a gente vai fazer o seguinte. Como a gente está no loop true, ele vai ficar em loop infinito. Para que a gente saia em determinadas épocas, a gente pode fazer o seguinte. If época for maior que 3500, break. Ou seja, se a época for maior que 3500, ele vai sair, tá? Ou então a gente também pode usar uma condição composta. Se a época for maior que 3300 tá? E o propagation.erro for menor que 0.2, 0.1, tá? Ou seja, se a época for maior que 3500, se o erro for menor que 0.1, no caso aqui eu vou alterar para ou, tá? Porque com o ou ele vai fazer se um dos dois for verdadeiros. Com e os dois têm que ser verdadeiros, né? Beleza. Agora para testar, a gente vai ver os resultados da general, a gente vai usar o loop for reach mldata d in dataset. Vamos primeiro ver aqui se está tudo ok, né? Tá 0, ok. A gente vai computar mldata o igual a network.compute d, ok? Console.writeLine. Tá mostrando um erro aqui. Vamos ver se vai estar ok, né? Vamos ver a saída, se o 0 e o ideal. A saída é o que a rede vai gerar, né? E o ideal é o que deveria ter sido gerado. A saída é o ponto data 0 e o ideal é d.data 0. Vamos executar, pode ter algum erro aí de sintaxe, vamos ver, né? Ok. Já treinou, né?
Mostrou aqui ML Basic ML Data Pair, tá, ok. O erro foi ML Data Pair d.input. Ok, o erro foi que eu tava tentando fazer uma conversão de objeto. É bem difícil lembrar todos as construções do Incock, porque são muitas classes, é difícil até de lembrar, mas basicamente o loop for each data pair, cada pair seria um array dentro do array de array. E a gente vai percorrer isso no loop for each, e para cada objeto a gente vai estar computando aqui. Vamos lá, vamos executar novamente. Beleza, agora executou de boas. Vamos adicionar o solo.predicate. A rede treinou em apenas 2 épocas, porque na segunda época o erro já era menor que 0.1, então ele saiu. Então aqui já computou, né, a rede. Aqui gerou saída 0,21. Para corrigir isso, a gente pode colocar um erro menor ainda, no caso 0,01. Ok, vimos aqui que em 21 épocas a rede já quase aprendeu o dataset. Eu tô falando para vocês, essa rede neural, essa biblioteca é uma das melhores para redes neurais. Aqui em 20 épocas já treinou, né? O dataset pequeno não deve ter ambiguidades. Vamos diminuir mais ainda o erro. Agora ela treinou em 25 épocas. 25 épocas e a rede já treinou. Foi uma coisa bem rápida mesmo. E a rede neural já chegou a um excelente resultado. Vimos que aqui a saída é 0,02 e o ideal seria 0. Aqui a saída foi 0,47 e o ideal era 0,5. Vimos que ficou bem próximo dos alvos, o que é bem legal. E a gente também poderia adicionar mais camadas aqui, tá? Muitas camadas, se a gente quisesse adicionar 20 camadas, 30, sem problemas, apesar de que ficaria bem pesado, né? E também não poderia servir ao propósito, já que essa rede neural aqui é simples, não deve ter ambiguidade, deve ser uma função linear, né? Provavelmente é uma função linear. Eu vou tentar resolver isso aqui com 2 camadas. Vou remover essa camada do meio aqui. Beleza, mesmo resultado, né? É uma função linear, se não fosse linear teria ambiguidade de dados. Então é isso, pessoal. Se for mais um vídeo, se gostou, deixa o like, falou e fui.